Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 1. Parte 3. Terminada a tarefa, sob a penosa impressão dos ossos doloridos, regressou cambaleante ao lar, onde Abigail o inquiriu inutilmente dos motivos de tão profundo abatimento. Jochedebe deitou-se à espera do filho, mas dentro em pouco um ruído ensurdecedor ecoava-lhe aos ouvidos. Não longe da chácara, o fogo destruía árvores amigas e frondes robustas, reduzindo pastos verdes a punhados de cinzas. Grande área ardia irremediavelmente, escutando-se os gritos lamentosos das aves que fugiam espavoridas. Pequenas benfeitorias do questor, inclusive algumas termas pitorescas de sua predileção, construídas entre as árvores, ardiam igualmente, convertendo-se em negros escombros. Aqui e acolá, o alarido dos trabalhadores do campo, em espatosa correria, por salvar da destruição a residência campestre do poderoso patrício, ou procurando insular a serpente de fogo que lambia a terra em todas as direções, aproximando-se dos pomares vizinhos. Algumas horas de ansiedade espalharam as mais angustiosas expectativas. Mas, ao fim da tarde, o incêndio fora dominado, depois de ingentes esforços. Debalde, o velho judeu enviara mensagens à procura do filho, dentro dos círculos de serviço da sua pequena herdade. Desejava falar a Gesiel das suas necessidades e da situação tormentosa em que se encontravam novamente, ansioso por descansar a mente atormentada nas palavras dulcificantes da sua ternura filial. Entretanto, somente à noite, com as vestes chamuscadas e as mãos ligeiramente feridas, o jovem entrou em casa, deixando entrever no cansaço da fisionomia a laboriosa tarefa a que se impusera. Abigail não se surpreendeu com o seu aspecto, entendendo que o irmão não deixara de auxiliar os companheiros de trabalho da vizinhança nas ocorrências da tarde, preparando-lhe aos pés cansados e às mãos doloridas o banho de alga aromatizada. Mas, tão logo o viu e notou as mãos feridas, foi com espanto que Jochedebe exclamou: "Onde estivestes, filho meu?" Gesiel falou da cooperação espontânea no salvamento da propriedade vizinha, e à medida que relatava os tristes sucessos do dia, o pai deixava trair a própria angústia nas faces sombrias em que se estereotipavam os traços rudes da revolta que lhe devorava o coração. Ao cabo de alguns minutos, erguendo a voz desalentada, falou com profunda emoção: "Meus filhos, custa dizer-lhes, mas fomos espoliados na derradeira migalha que nos resta. Reprovando minha reclamação sincera e justa, o legado de César determinou o sequestro do nosso próprio lar. A iníqua sentença é o passaporte da nossa ruína total. Pelas suas disposições, somos obrigados a abandonar a chácara em 3 dias. E elevando os olhos para o alto, como a insistir junto à divina misericórdia, exclamava com o olhar embaciado de lágrimas: "Tudo perdido. Por que fui assim desamparado, meu Deus? Onde a liberdade do vosso povo fiel, se em toda parte nos exterminam e perseguem sem piedade?" Grossas lágrimas escorriam-lhe pelas faces, enquanto com a voz trêmula narrava aos filhos os pesados tormentos de que fora vítima. Abigail osculava-lhe as mãos enternecidamente, e Gesiel, sem qualquer alusão à rebeldia paterna, abraçava-o, depois da sua dolorosa exposição, consolando-o com amor. "Meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam
que ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar, se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria então seu apoio a nós, que tanto o amamos neste mundo? Ele é a nossa bússola e a nossa casa. Os olhos de Gesiel fixavam o velho genitor numa atitude de súplica profundamente cariciosa. Suas palavras revelavam o mais doce enternecimento no coração. Jochedebe não era insensível àquelas formosas manifestações de carinho, mas, ante a revelação de tanta confiança no poder divino, sentia-se envergonhado depois do ato extremo que praticara. Descansando na ternura que a presença dos filhos lhe oferecia ao espírito desolado, dava curso às lágrimas dolorosas que lhe fluíam da alma pungida por acerbas de desilusões. Entretanto, Gesiel continuava: Não choreis, meu pai, contai conosco. Amanhã eu próprio providenciarei a nossa retirada, como se faz preciso. Foi nesse instante que a voz paternal se ergueu soturna e acentuou: Mas não é tudo, meu filho. E pausadamente, Jochedebe pintou o quadro de suas angústias reprimidas, da sua cólera justa, que culminara com a decisão de atear fogo à propriedade do verdugo execrando. Os filhos ouviam-no espantados, entremostrando a dor sincera que a conduta paterna lhes causava. Depois de um olhar de infinito amor e funda preocupação, o jovem abraçou-o, murmurando: Meu pai, por que levantastes o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? Embora perturbado pelas afetuosas admoestações, o interpelado esclarecia: Está escrito nos mandamentos: não furtarás. E fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei, porquanto fomos expoliados de tudo que constituía o nosso humilde patrimônio. Acima de todas as determinações, porém, meu pai, acentuou Gesiel sem irritação, Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e todo o entendimento. Amo o Altíssimo, mas não posso amar o romano cruel, suspirou Jochedebe amargurado. Mas como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus? Continuou o jovem compadecido, destruindo suas obras. No caso do incêndio, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança para com a justiça de Deus, mas os campos que nos fornecem agasalho e pão sofreram com a nossa atitude, e os 2 melhores servos de Licínio Minúcio, Caio e Rufílio, foram feridos de morte quando tentavam salvar as termas prediletas do amo numa luta inútil para livrá-las do fogo que as destruiu. Ambos, apesar de escravos, têm sido nossos melhores amigos. As árvores frutíferas e os canteiros de legumes de nossa propriedade devem quase tudo a eles, não só no concernente às sementes vindas de Roma, mas também no esforço e cooperação com o meu trabalho. Não seria justo honrarmos sua amizade, dedicada e diligente, evitando-lhes a punição e os sofrimentos injustos? Jochedebe pareceu meditar profundamente nas observações filiais ditas em tom carinhoso. Enquanto Abigail chorava em silêncio, o moço acrescentava:
Nós que estávamos em paz nas derrotas do mundo, porque trazíamos a consciência pura, precisamos resolver agora, em face do que nos advirá em represálias. Quando dava meu esforço contra o fogo, observei que muitos afeiçoados de Minúcio me contemplavam com indisfarçável desconfiança. A esta hora, já ele terá regressado dos serviços da corte provincial. Precisamos encomendar-nos ao amor e à complacência de Deus, pois não ignoramos os tormentos reservados pelos romanos a todos os que lhes desrespeitam as determinações. Penosa nuvem de tristeza mergulhara os três em sombrias preocupações. No velho observava-se uma ansiedade terrível que se misturava à dor do remorso pungente, e em ambos os jovens notava-se no olhar inexcedível amargura, angustiosa e intraduzível. Gesiel tomou de sobre a mesa os velhos pergaminhos sagrados e disse à irmã com triste acento: Abigail, vamos recitar o salmo que nos foi ensinado pela mamãe para as horas difíceis. Ambos se ajoelharam e suas vozes comovidas, como a de pássaros torturados, cantavam baixinho uma das formosas orações de Davi que haviam aprendido no colo maternal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas muito tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça, o meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O velho Jochedebe acompanhava o cântico dolorido, sentindo-se opresso de amargosas emoções. Começava a compreender que todos os sofrimentos enviados por Deus são proveitosos e justos, e que todos os males procurados pelas mãos do homem trazem invariavelmente torturas infernais à consciência invigilante. O cântico abafado dos filhos enchia-lhe o coração de tristezas pungentes. Lembrava agora a companheira querida que Deus havia chamado à vida espiritual. Quantas vezes acalentar-lhe ela o espírito atormentado com aqueles versos inesquecíveis do profeta. Bastava que sua observação amiga e fiel se fizesse ouvir, para que o sentido da obediência e da justiça lhe falasse mais alto ao coração. Ao ritmo da harmonia caridosa e triste, que apresentava acento singular na voz dos filhos idolatrados, Jochedebe chorou longamente. Da pequenina janela aberta no aposento humilde, seus olhos buscaram ansiosamente o céu azul que se enchera de sombras tranquilas. A noite abraçara a natureza e muito longe, no alto, começavam a luzir as primeiras estrelas. Identificando-se com as sugestões grandiosas do firmamento, experimentou intensas comoções na alma ansiosa. Profundo enternecimento fê-lo levantar-se, e sedento de revelar aos filhinhos quanto os amava e quanto deles esperava naquela hora culminante da sua vida, inclinou-se de braços abertos, com significativa expressão de carinho. E quando as últimas notas se desprendiam do cântico dos jovens enlaçados e genuflexos, abraçou-os em pranto, murmurando: meus filhos, meus queridos filhos,
Mas, nesse instante, abriu-se a porta e um pequenino servidor das vizinhanças anunciou com grande assombro a lhe transparecer nos olhos: Senhores, o soldado Zenas e mais alguns companheiros chamam-vos à porta. O velho colou a destra ao peito opresso, enquanto Gesiel parecia meditar um instante. Todavia, revelando a firmeza do seu espírito resoluto, o jovem exclamou: Deus nos protegerá. Daí a instantes, o mensageiro que chefiava a pequena escolta leu o mandado de prisão de toda a família. A ordem era categórica e irrevogável. Os acusados deveriam ser recolhidos imediatamente ao cárcere, a fim de que se lhe esclarecesse a situação no dia seguinte. Abraçado aos 2 filhos, o pobre israelita marchou à frente da escolta, que os observava sem piedade. Jochedebe contemplou os canteiros de flores